Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus seja sempre em nossos corações. Hoje de manhã, eu estava conversando com duas pessoas. Eu vou andando aqui para quem estiver atrás de lá poder ver. Eu estava conversando com duas pessoas e uma delas estava muito assustada com a situação atual do mundo. Crises para tudo que é lado. Crises na família, crise na sociedade, crise na política, crises mundiais na economia, crises de guerras. Quem olha para trás, quem tiver acima de 40 anos e olha para trás, fala assim: parece que essas coisas não existiam. E parece que cada ano que passa é mais esquisitice que aparece, é mais crimes que acontecem. E quem está mais antenado nas notícias realmente fica assustado. Hoje nós temos em curso no planeta cerca de 70 conflitos e guerras. Hoje mesmo pela manhã, Israel bombardeou a capital do Líbano, dando resposta a um ataque no parque de diversões que matou 20 crianças. A gente olha isso e assusta. Outro comentário que ela fez foi sobre a abertura das Olimpíadas, onde teve lá, em um dado momento, uma agressão gratuita ao cristianismo, jogando literalmente uma bomba no mundo, dividindo em opiniões o planeta inteiro. Enfim, o que está acontecendo? Que coisas estranhas que é essa? Realmente ao final dos tempos? Realmente ao fim do mundo? Essa foi a pergunta que ela fez. Parece que ao invés de melhorar, o mundo está piorando. Eu nunca vi o mundo do jeito que está. E eu confesso que eu ouvi todos esses comentários com uma certa calma. Porque em relação a isso tudo, eu, Carvalho, embora sofra as consequências como qualquer outra pessoa, embora estamos dentro desse mesmo barco como qualquer outra pessoa, eu olho isso com uma certa parcimônia, com uma certa tranquilidade. Por quê? Porque Jesus disse: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Nesse caso, o conhecimento da verdade nos livra do temor, da ansiedade e de tantos outros transtornos que envolvem o medo. Na verdade, quando nós estamos em meio espíritas e hoje em meios espiritualistas, nós ouvimos muito falar de uma tal de transição planetária. E tudo que acontece coloca na conta da transição planetária. Ok, isso faz parte da transição planetária, mas a transição planetária é esse bicho feio que todo mundo, modo de falar, claro, que a maioria das pessoas acham que é? Não. A transição planetária nada mais, nada menos é do que uma mudança de ciclo. Kardec nos orienta que Deus fez o universo e criou os diversos mundos. E de uma maneira didática, Kardec dividiu em 5 categorias: os mundos primitivos, os mundos de provas e expiações, os mundos de regeneração, os mundos felizes, os mundos ditosos. E para que nós tenhamos ideia o quanto nós estamos evoluídos, nós estamos vivendo hoje no mundo de provas e expiações, o segundo. Nessa escada de 5 degraus, a gente está no segundo degrau. Nós estamos à frente apenas dos mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo.
quando aqui estávamos como homens das cavernas, quando ainda não tínhamos chegado como seres humanos e a Terra era habitada por dinossauros, era um mundo primitivo. E houve um período de transição onde a Terra passou de mundo primitivo para mundo de provas e expiações. E agora nós estamos em mais uma jornada onde o mundo onde o planeta vai se tornar um planeta de regeneração. Mas o que é que diferencia isso? Segundo Kardec, no mundo de provas e expiações temos a predominância do mal sobre o bem. E no mundo de regeneração nós temos a predominância do bem sobre o mal. Observa que o mal ainda existe, mas em menor escala. E essa transição, ela não é do planeta, ela é da população que habita o planeta. A Terra vai continuar como ela é daqui 500, daqui 1000, daqui 2000 anos. Salvo algumas mudanças que nós, seres humanos, vamos empreender na Terra. Mas ela como um todo vai ser a mesma. Mas daqui 2000 anos, a humanidade que habita a Terra já não será tão parecida com essa. Portanto, a transição planetária é só isso. É uma mudança de categoria. O problema é como que isso ocorre. Porque para que nós vivamos numa terra onde o bem predomina sobre o mal, muita coisa que envolve o mal precisa ser eliminada. Kardec nos dá dicas sobre como esse processo se dá. Porque muita gente, quando vai ler a Bíblia, vai lá no final, no texto de Apocalipse de João, e assusta com o termo Apocalipse. E por uma não tradução desse termo do grego para o português, nós hoje imaginamos que Apocalipse é uma coisa tremenda, é o final dos tempos, o final do mundo. E não é. Na tradução, Apocalipse quer dizer revelação. Então o texto de João é um texto de revelação, que nós precisamos estudar. Ah, mas eu fui ler aquilo lá e não entendi nada sobre os 7 cavaleiros, sobre a besta, sobre isso. Calma. Nós temos que entender que esse texto foi escrito em um tempo por um homem que vivia uma cultura e que tinha nessa cultura os seus costumes. Não tem como ler Bíblia como se tivesse sido escrita no nosso tempo, porque vamos ler errado. E quando se vai no Apocalipse, acha que vai ter os cataclismos. Olha aí, está tendo maremotos, terremotos, vulcões. Isso não. A Terra ainda é um planeta jovem. E como planeta jovem, é natural ter isso aí tudo. Ela está em amadurecimento. Aí nós vamos no livro A Gênese de Kardec, lá ele fala que nesse período os cataclismos que marcarão a transição planetária não serão físicos, serão morais, sociais. E aí nós podemos começar a ter uma ideia por que isso está acontecendo. Na década de 1980, eu fazia parte de um grupo, de um trabalho, de um trabalho mediúnico, aqui em frente, na Casa do Caminho. A Casa do Caminho era um pouco diferente, inclusive por dentro. Ali não era escola, era o albergue. E nós fazíamos as reuniões mediúnicas e, às vezes, ao final da reunião, tinha uma manifestação quando o guia da reunião permitia. Eu nunca me esqueço. Porque eu estava numa posição da mesa que a médium estava na minha diagonal. Ela então deu passividade a um espírito que se identificou como uma freira. E ela deu uma mensagem assim, de uns 5 minutos muito bonita.
Mas no final da mensagem ela disse algo que eu lembro como se fosse ontem. Ela disse assim: a partir desse momento, claro que não era aquele momento do dia e da hora que a gente estava lá, era um momento histórico, a partir da década de 1980, muitas mudanças acontecerão no planeta. Ela falou, eu lembro como se fosse ontem, mas às vezes falha um pouco. A partir desse momento, muitas mudanças acontecerão na Terra. Os polos serão menos distantes e os impérios ruirão, a começar pela minha santa, amada Igreja Católica. O que são os extremos diminuir? As diferenças. As diferenças não seriam tão grandes a partir daquele momento. E os impérios ruiriam. E aí começou. Logo depois veio o escândalo de pedofilia dentro da igreja. Começou o neopentecostalismo, que tirou adeptos da igreja. A igreja esvaziou, perdeu o poder. Houve quebra de bancos, de muitas empresas. E começaram a haver estouro da bolha imobiliária dos Estados Unidos. E começou a haver esse comportamento. Mas isso não é o geral. O geral é o que nós estamos vivendo, com o que hoje as pessoas chamam de estranhezas, esquisitices. É que, segundo Manuel Filomeno de Miranda, e esse é um assunto muito extenso, que não dá para a gente falar em 20 minutos, então estou tentando dar uma palhinha para depois a gente poder aprofundar em outros dias. Segundo Manuel Filomeno de Miranda, as esferas mais inferiores da Terra, onde habitam os espíritos mais cristalizados no crime, na violência, nos vícios, inclusive nos vícios sexuais. Essas esferas estão sendo desmontadas. Por quê? Porque a psicosfera de um planeta de regeneração tem que ser mais suave, mais leve. Não dá para ter muita coisa de pensamentos negativos. E esse desmonte se dá como? Com a reencarnação desses espíritos, porque eles são filhos de Deus como nós. Eles são hoje como nós fomos anteriormente. É o processo evolutivo. E como filhos de Deus, eles precisam ter as suas últimas, e para alguns, a última chance na Terra. E é por isso que a gente está vendo tanta coisa diferente aí. Por quê? Porque eles estão aí reencarnados e reencarnando. E eles estão chegando e mostrando como são. Uns causam guerras, outros crimes hediondos, outros desequilíbrios da área sexual, e por aí vai. Mas a sabedoria divina é tão grande que Deus permite esse tipo de coisa. Por quê? Para que também nós possamos nos mostrar como somos. Porque aparentemente nós somos até evoluidinhos, né? A gente chega no centro, trata todo mundo como irmão, fala baixo, sorri. Mas será que a gente é isso mesmo? Muitas vezes a gente está na casa de oração e faz as nossas orações, ouvimos palestras, tomamos paz, fazemos tratamento. Aí pegamos o carro, saímos na primeira esquina, alguém nos dá uma trancada, a gente põe dedo, xinga, manda para aquele lugar. E aí? Nós nos mostramos quem somos, né? Então vamos lá no Apocalipse. Quando Jesus manda 7 cartas para 7 igrejas. Isso está, se não me falha a memória, no capítulo 3 de Apocalipse. Mais ou menos ali no meio do capítulo, quando diz: e ele enviou uma carta para a igreja de Laodiceia. Lá Jesus fala uma frase que é muito marcante: sejais quente ou sejais frio, porque se fordes morno, vomitar-te-ei da minha boca. Frase pesada, né? O que Jesus quis dizer? Se coloque em algum lugar. Sai de cima do muro. Porque muitas vezes a gente fica em cima do muro. A gente se dá como boa pessoa, mas por dentro nós não somos o que nós nos mostramos.
Então Jesus fala, se posiciona. É preferível que você seja bom, é preferível que você seja mal, mas não fique no meio. E aí ele permite tudo que a gente está vendo. Por quê? Porque quando a gente vê essas coisas que estão acontecendo pelo mundo, nós nos identificamos com algumas delas. A Amazônia está queimando, ótimo. Poderemos usar para fazer plantio de lavoura. E eu falo, não pode queimar a Amazônia, o pulmão do mundo, vai prejudicar nós. Dois posicionamentos, né? Houve aquele que posicionou a favor e aquele que posicionou contra. Alguém fala assim, não, meu corpo, minhas regras. Sim ao aborto. Aí alguém fala assim, nossa, essa pessoa tem razão. Ela tem direito sobre o corpo dela. Aí alguém fala assim, não. Ela tem direito sobre o corpo dela, mas a vida que está dentro do corpo dela não faz parte do corpo dela. Opa, eu gostei dessa ideia. Então a gente vai se posicionando. A gente vai se mostrando quem é, porque quando fala-se de julgamento, de juízo, não é que vai ter um Deus em algum trono, em algum lugar, chamando um por um dos 8 bilhões que estão apenas encarnados na Terra, fora os outros 24 que estão desencarnados, fora os que já desencarnaram, e julgar um a um, não. O julgamento é nosso, conosco mesmo. Jesus fala isso em várias parábolas, em várias passagens do Evangelho, que não dá tempo da gente falar aqui agora. Mas quando nós nos identificamos, nós vamos nos agrupando. E dentro desse agrupamento serão definidos aqueles que herdarão a terra. Porque, como Jesus disse lá no Sermão do Monte, os bons herdarão a terra. E Kardec fala então que nesse momento, que é um momento que pode ser considerado escatológico, aqueles espíritos mais enraigados no mal, aqueles espíritos que estão realmente atravancando a evolução do mundo, aqueles espíritos que são ao extremo desequilibrados, eles não poderão mais habitar a Terra por um largo tempo. Serão degradados para planetas inferiores. Os bons herdarão a Terra. Isso não aconteceu por primeira vez agora. Segundo o nosso Chico, desde a década de 1940, então eu leio Segunda Guerra Mundial, muitos espíritos já não receberam permissão de reencarnar na Terra. Eu, Carvalho, leio, por exemplo, muitos nazistas. Mas não só nazistas. Dos aliados também teve muita gente cruel. Segundo os espíritos, quando o planeta saiu, estava na transição de primitivo para provas e expiações, houve também uma transição onde nós recebemos o que foi conhecido como os exilados de Capela. Na constelação do Cocheiro, que se a gente olhar as Três Marias está ali perto, a 42 anos-luz de distância, naquela época, 200 mil anos atrás, tinha lá um planeta que estava passando pela transição que a Terra está hoje. E aqueles espíritos que lá estavam, atravancando a evolução, vieram para cá. É por isso que nós temos essa genética hoje, porque eles imprimiram uma nova genética. Trouxeram a sua inteligência, criaram fogo, inventaram fogo. Depois, mais tarde, criaram várias tecnologias. Aí nós vimos, por exemplo, civilizações avançadíssimas como os egípcios, como os hindus, como os romanos. Mas de repente essas civilizações desapareceram. Por quê? Porque retornaram. E hoje está acontecendo o mesmo, segundo os espíritos. Então a transição planetária não passa disso. De um movimento de transição, onde tudo isso que está acontecendo para que nós todos nos escolhamos para continuarmos ou não na Terra. O caminho a ser seguido, todos sabemos. A pergunta é, a gente trilha mesmo ou não? E o tempo já está curto.
Então pensemos nisso e estudemos, porque como eu disse, o tema é muito extenso. Daria um seminário nas 3 horas, para que a gente consiga ficar nessa leva dos bons herdarão a terra. Não é tão complicado assim. Que tenhamos todos uma excelente semana e que Jesus abençoe. Obrigado.